Olá galera, tudo bem? Então, começando mais no Plasmo de hoje, e nosso bate-papo hoje é com a Vivian. É isso, a Vivian tá aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, Vivian. Muito obrigada. Vivian, hoje a gente vai fazer aqui o nosso bate-papo, a gente vai conversar, né, sobre direção de arte. Então assim, a Vivian, se você até entrar no nosso canal do YouTube, já tem aqui uma Plasmo, né, que a Vivian já fez aqui, nós já fizemos até. A Vivian, ela faz muita coisa, né? Você é artesã, você é arteira, artista, um monte de coisa, né? É verdade. Mas hoje o nosso bate-papo é o seguinte. Então nós gravamos um filme, só que esse filme foi um treinamento e a Vivian estava junto. E foi o primeiro trabalho, né, que você fez, foi. Assim, que a gente chegou a gravar mesmo, né? Exatamente. Oficialmente, vamos dizer assim. Como direção de arte, né? Isso. Nós até fizemos um antes, mas nós não chegamos a gravar, né? Por conta da pandemia. Exatamente. E ali você fez um trabalho de arte. E aí, Vivian, então assim, agora vamos lá. Como nós fizemos já um trabalho antes, mas não chegamos a gravar. Sim. Nesse caso agora, nós fizemos então um vídeo treinamento, né? Um filme treinamento, onde o nosso foco era literalmente treinar, na prática, né? Mas você não tinha essa experiência ainda como direção de arte durante a gravação, já tinha? Não, foi a primeira vez. Na direção de arte foi a primeira vez. Até esse filme, o anterior, né, que a gente fez toda a parte, a gente fez toda a preparação, a pré-produção, né, eu diria. Só para o pessoal assim. entender, é que ela está falando de um filme que nós íamos gravar, né, mas estava tudo pronto, tudo certo, né, mas por conta da pandemia, quando chegou assim no dia de gravar, 2 dias antes de gravar, tivemos que cancelar a gravação. Exato. Né? E estava tudo prontinho, tudo né? Pronto, né? Tudo, locação, produção, figurino, cenografia, toda a parte de arte, tudo. Né? Mas enfim, né, Beto? Mas valeu a experiência, né? Porque foi algo assim que me preparou, eu diria assim, pro próximo trabalho. Sim. Que também foi uma coisa muito gostosa de fazer, né? Porque a gente teve que, principalmente a questão, só para o pessoal entender, né, o que o diretor, o que a direção de arte faz, né? A gente faz a parte visual do filme, né? Que nem o diretor, ele entrega o roteiro e ali a gente vai estudar aquele roteiro e então a gente tem que tirar do papel aquilo ali e trazer para a realidade, né? E é onde a gente estuda a parte de cenário, a parte de figurino, adereço, enfim, toda essa parte que compõe a arte. Né, eu até queria aqui aproveitar para agradecer, né, por ter entrado nesse mundo, eu diria, do cinema, né, eu acho assim... Mas acreditar que é uma boa coisa ou uma coisa... Não, é maravilhoso. Não, assim, porque quando veio essa oportunidade de entrar no mundo do cinema, acho que a primeira coisa que a gente foi fazer foi estudar, né? Sim. Porque eu falei, agora tô entrando nesse mundo, mas eu quero entender mais ou menos. E o primeiro material que eu estudei foi sobre direção de arte, né? Até um material do Centro Europeu. E eu me lembro assim que eu me apaixonei pelas aulas, né? Principalmente no começo lá, os irmãos Lumière, né? Os irmãos franceses, o cinematógrafo. E depois veio aquele outro que era mágico, ilusionista, né? O George. E veio lá e assistiu e ficou apaixonado. E o primeiro estúdio, né, cinematográfico, Star Filmes. Cara, toda essa história, até se você quiser saber mais um pouquinho, tem o filme Hugo Cabret que fala um pouquinho lindo, sobre essa... Que até a direção de arte do Cabret é muito legal, maravilhosa, né? Então, assim, foi onde eu, abriu aquela janela. Eu falei, uau, que lindo, né? Sem falar na imensa lista de filmes pra assistir, né, Beto? Que, na verdade, ainda tem alguns que eu não assisti, mas a maioria eu assisti. Então, ali, acho que foi criando esse sei lá, essa paixão, esse uau, que lindo, né? E assim, quando a gente tá assistindo, a gente não tem ideia do trabalho que tem por trás, né, Beto? E às vezes, sei lá, um curta. Eu sou apaixonada por curta, que foi o que a gente fez, esse último, né? Então, o curta lá, 5 minutos, sei lá, 15 minutos, 3 minutos... E às vezes a gente leva muito tempo para fazer, né? A pré-produção, a pós-produção, então tem todo um contexto aí que muitas vezes as pessoas não conhecem. Mas ainda vamos agora então assim para essa experiência prática que você teve, né? Porque no caso
aquele filme que nós não gravamos, você fez toda a parte da pré-produção. Certo. E essa é uma área que muitas pessoas não têm noção, mas é uma área onde o tempo é um tempo grande, tem todo uma preparação, todo um planejamento grande. E a parte da gravação, a produção, a gravação em si, comparada à pré-produção e à pós, ela é pequena, né? Você vai levar lá, você leva um tempo muito curto, né, no caso. Como é que foi para você? Porque até então você só tinha feito a parte da pré-produção que foi naquele anterior. Certo. Nesse agora, nós fizemos então um treinamento, o foco justamente era treinar a parte prática. Nós não pensamos muito em roteiro, não pensamos muito em outras coisas, né? Mas a ideia foi mais a parte prática mesmo. Como que foi para você? Tipo assim, é o que você imaginava? Como que foi, como foi essa experiência de uma diretora de arte durante a gravação, a produção? Então, eu acho assim, o que mais me marcou, eu diria, né, nessa parte prática, é que você tem todo o roteiro, daí você faz todo um planejamento, e quando você chega, né, definitivamente ali no dia, e os atores, enfim, aí você descobre que tem muita coisa que acontece só na hora. Que você descobre só na hora, né? Não deu certo aquele quadro, não deu certo aquela luz, e não, aquela almofada eu tinha pensado, mas daí depois olhando, né, na câmera, no enquadramento, mas não ficou tão bom, então vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Então eu acho assim, a direção de arte, ela exige um pouquinho que a gente tenha essa coisa mais apurada, esse olhar mesmo, né? Que muitas vezes ali a equipe tá tão focada, o ator tá focado no texto dele, o diretor tá focado, né, em todo o contexto, e de repente a direção de arte, ela tem que ter esse olhar, né? São os pequenos detalhes, né? Eu adoro detalhes, né, Beto? Então o meu trabalho é cheio de detalhes. Até falar em detalhes, você liga só, a Avião chegou aqui, ela bem assim pra mim, cheguei um pouquinho antes e tal, né? Eu fui dar uma olhada numa loja, eu olhei assim, cara, isso aqui combina legal com o que a gente vai fazer aqui agora. Ela acabou comprando ali um porta-copo. Mostra aí, o meu também, olha mostra aqui. Aí. Que chique. Obrigado, viu? Imagina aí. Tá vendo? Isso aqui é coisa de diretor de arte. Pois é, fazer o quê? Faz parte, né? Essa foi boa. E olha, combinou muito bem com o meu cafezinho, gente. É verdade. Então, ficou chique. E é isso, né? Eu acho que nessa hora, assim, até falando do filme agora, né? Eu me lembro, assim, que quando a gente chegou na locação, então tinha o desafio de descaracterizar o que é a locação e caracterizar de acordo com os personagens, de acordo com o roteiro. E esse roteiro especificamente era uma casa masculina, digamos assim, né? Ali moravam homens. Sim. Então eu tive que ter todo assim um cuidado de pensar numa decoração que não remetesse a uma decoração que fosse uma mulher. E detalhe, né? Porque nesse caso, como era um treinamento, a gente não foi atrás de, por exemplo, vamos procurar apoio, patrocínio, né, para conseguir objetos específicos de cena. Você teve que trabalhar com aquilo que você tinha no local. Exatamente, a gente trabalhou com o que tinha. Até vou contar, né? Que a gente teve... Eu até sei que você vai falar. Mas eu vou contar. Porque é que as pessoas não têm ideia, né? Porque... quando você tira alguma coisa da parede, gente, vou contar um segredo agora de direção de arte, né? Quando você tira alguma coisa da parede, fica o buraquinho, fica ali a marca, enfim. E aí tem um prego, né? Sim, a gente teve que... e agora o que a gente vai fazer, né? E aí eu pedi licença ali pro dono do local e fui na cozinha para procurar alguma coisa que eu pudesse criar para preencher aquele espaço. E, gente, posso contar essa, né? Tinha os descansos de panela feitos de vime, de palha. Palha, né? E aí eu peguei... Pra quem não sabe, ou que não tá lembrando, aqueles igual esse aqui, só que você põe pra panela quente, né? Só que de palha, né? De palha, de palhinha. E aí fui lá na caixa de ferramenta, porque, né, tem que ter caixa de ferramenta. E aí a gente deu uma costurada, uma amarrada, e sei que a gente montou um objeto ali com com os descansos de panela para colocar naquele lugar na parede, né? Então, eu acho assim, eu gosto muito, a minha cunhada é casada com um cineasta e eu lembro que... Até como é que é o nome dele mesmo? Pedro. Mas o sobrenome, perdão. Hernávila, né? Hernandes. Hernandes, até um abraço, Pedro.
E o Pedro uma vez até falou pra Rô, né, que a direção de arte, ela tem que ser muito recursiva, então ela tem que ter essa coisa, porque muitas vezes é na hora. Sim. Né? Ah, não, a gente vai fazer agora. E também, eu acho que uma das experiências do filme, falando especificamente também, não é só ali, vou fazer a direção de arte, terminei minha parte e agora o filme vai rodar. A gente tá ligado o tempo todo. O tempo todo. Né? A gente tá junto o tempo todo. E isso também, né, a almofada, a luz... É tudo, enfim, né? Porque você tudo. tem vendo figurino, por mais que você tenha uma figurinista, você tenha uma maquiadora, você tá olhando essa galera, né? E essa turma tem que caminhar em conjunto, né? Exatamente. E a direção, a fotografia, eu acho que são, que nem você mesmo me falou, né, dos 3 pilares, né, que é o diretor de arte, o diretor de fotografia. Durante a produção estão ali olhando direto. Tem que estar ali bem atento, bem coeso, porque um depende do outro. Nós mesmos, nesse dia de treinamento, eu me lembro que a gente estava falando da iluminação e a gente levou um bom tempo para preparar afinar a luz. Verdade. Porque o que acontecia, né? Eu me lembro que se a gente colocasse a luz... nós gostaríamos de colocar a luz nessa posição. Só que não tinha espaço, porque o local era pequeno. E aí a gente não tinha espaço para poder levar uma luz naquele lugar sem que aparecesse no plano. Né? Exatamente. São os desafios, né? E esses desafios geralmente acontecem, até não falando agora do filme, mas me veio aqui um desafio também que aconteceu, que um trabalho que a gente fez, que a gente teve que levar todo o aparelho até a locação, né? Enfim, todos os nossos aparatos. E em relação à iluminação, me lembrei que a gente chegou no lugar... E a estrutura do lugar, né? As tomadas, a gente ficou ali com um receio de colocar todo aquele equipamento naquela estrutura. Então, a gente acabou optando por usar a luz natural, né? Então, Sim. E é uma coisa que é na hora, né? Sim. A gente descobre isso na hora. Até a gente vai e faz, geralmente, a visita à locação. Né? A gente faz isso, mas mesmo que você faça, às vezes alguns imprevistos podem acontecer. Por exemplo, teve um filme que nós gravamos que foi Em Tudo, tá? Eu me lembro que esse filme a gente foi lá visitar a locação, tudo certinho, e foi tudo tranquilo. Aí nós fomos gravar, aí gravamos manhã, tarde, no finalzinho do dia, o vizinho ligou a máquina e começou a cortar grama. E aí uma máquina de cortar grama, barulho enorme, exato. E aí, a gente tava finalizando. E eu me lembro que naquele dia, eu falei com a equipe assim, porque a gente ia gravar sábado e domingo. Uau. Só que daí eu falei o seguinte, como a gente já conseguiu adiantar alguns planos, faltam poucos planos pra gente finalizar, a gente pode ou gravar amanhã, ou a gente estende um pouquinho e grava aqui agora. Uau. Aí eu perguntei, equipe, o que vocês querem fazer? Não, vamos gravar aqui agora, então, que daí a gente não precisa vir amanhã. Beleza. E aí começou o vizinho com a máquina. E aí, cara? O que você vai fazer? Aí a única coisa que a gente fez, só falei com a produtora na época, né? Falei, dá uma conversa lá, explica e tal. Daí a pessoa foi lá, explicou e deu tudo certinho. Graças a Deus que o vizinho entendeu. Foi de boa. Tu falou, assim. me lembrei, né? O filme que a gente ia gravar, enfim, não gravou, mas eu me lembro, foi conversado com os vizinhos. Verdade. Né? Agora você falou, me lembrei, porque a gente conversou com todos os vizinhos, explicando que naquele dia a gente ia estar gravando e se eles poderiam colaborar em relação a som, barulho e tal. Porque acontece. Sim. Né? Sim. E aí, o que a gente vai fazer? Só alguns imprevistos, né? Coisas da vida, né? Porque a vida é dinâmica, tá acontecendo, né? É verdade. Então, que nem hoje mesmo. Hoje eu tinha mais uma outra pessoa para gravar, mas aconteceu um imprevisto, né? A pessoa acabou... não vai poder vir por causa do imprevisto que aconteceu lá, uma situação, acontece, né? Então, aconteceu. Vamos fazer o quê, né? Assim como no primeiro filme nosso, o Fisga. O Fisga, nós fomos gravar e começou a chover. Aí, se você assiste o filme, tem a chuva, mas a chuva começa progressivamente. Várias pessoas perguntaram, mas como que vocês fizeram a chuva? Eu falei, foi natural mesmo. Boa. Eu lembrei do clipe também que a gente foi gravar e também caiu uma chuva. Lembra que caiu uma chuva, daí a gente teve que esperar um pouquinho, né?
a chuva dar uma passada, pra depois a gente retomar. Então tem os desafios, né? A gente que tá na produção. E aí, agora me diz uma coisa, porque assim, a gente gravou o filme e aí depois a gente acabou assistindo o filme, assim, só pra equipe, certo, né? A gente viu nessa tela aqui atrás, né? Então, ai, tela foi de tão home, legal, comendo pipoca. Foi bem legal. Pipoca, viu? Bem joia. Mas e aí, como é que foi você olhar o filme agora finalizado numa tela grande? Assistir. Ai, é muito... O que passou pela tua cabeça? Eu acho assim, a gente lembrou de todo aquele... todo o trabalho que deu, né? Todo correr atrás e tal, e fazer ainda aquela coisa toda. E aí quando você vê o resultado, dá uma emoção até, né? Eu senti até uma emoção, assim. Eu falei, uau, que legal, né? Eu tava conversando com o Carlos, né, que atuou lá. E ele falou, cara, quando eu comecei a ver o filme, meus olhos lacrimejaram ali. É bem isso, porque dá uma emoção. Porque, poxa vida, né? É uma coisa assim que vai se tornando realidade. E é muito legal quando você vê. E eu me lembro, acho que a cereja do bolo, né, Beto? Que eu fiquei muito faceira, assim. Foi quando o pessoal da nossa equipe mesmo, que até conhecia a locação, e né, foi um integrante da nossa... Isso foi muito legal, isso. Nossa, isso pra mim, assim, ó, fechou, né? Que é um integrante da nossa equipe, que não participou nesse filme, né? Mas que tava junto com a gente nesse dia. E ele perguntou onde era a locação. Quando ele perguntou onde era a locação, eu só olhei pro Beto, né, Beto? Eu falei, uau, deu super certo. Porque se ele não reconheceu a locação, é porque o trabalho de arte, então, realmente funcionou, né? Fez a sua função ali. E ele já tinha contato com essa locação muitas vezes. E mesmo assim ele não reconheceu. Então, legal, isso, né? Foi assim, algo que eu falei, uau, valeu, né? Valeu porque, gente, você não percebe o tempo passar, né? Em dia de gravação, em dia de arrumar, em dia de produção, as horas voam, né? Você só percebe depois, no final, quando você chega super cansado, mas bem feliz também, que uau, deu certo, né? E a gente, claro, é que nem você falou, né? As grandes equipes, as grandes produtoras, né? Os grandes estúdios, tem todo... O diretor de arte, ele tem aquele guarda-chuva, né? Tem aquela ramificação, assim. Tem uma galera então, ali. Tem uma equipe trabalhando, né? E no nosso caso, nós ainda somos a equipe, né? Então, a gente acaba... todo mundo se ajuda, né? Eu lembro no próprio filme também, que eu peguei o roteiro e sentei ali na frente dos atores enquanto eles estavam atuando e fui ali olhando o roteiro e quando alguém esquecia o texto, alguma coisa... falava pra eles o texto. Então, assim, a gente tá o tempo todo junto, a gente tá o tempo todo ligado. Por quê? Porque a gente entende que é uma equipe e a gente quer ver acontecer, né? E detalhe, né? Você vê que, por exemplo, nessas horas que você vai gravar, é que você percebe como faz diferença ter uma equipe, né? Uau! Porque assim, quando você olha um filme, né, os créditos subindo, você olha lá, nossa, nome. Eu falei, mas tem tanta gente assim, cara. Mas daí quando você gravou, você não percebeu isso, como faz diferença? Sim, até porque, imagina, nesses grandes estúdios, pra cada coisinha tem uma pessoa. Sim. Né? E ali, esse último filme que eu assisti agora, que foi o Cruella... que é muito legal, né? Show de bola, né? Gente, o tanto, né? Não acabava mais os créditos. E agora, né? É um barato, porque a gente vê até o final, né? E a gente lê tudo. E acho que eu devo ser a única pessoa que para, dá pausa no crédito só pra ler bem. Mas é muito legal, porque agora eu vejo assim, porque tem o assistente do assistente do assistente... Fala, uau, gente. Você entende agora, galera, né? Então... E aí, e a família? Curiosa pra ver? Ai, com certeza curiosa. Tá todo mundo curioso pra ver, né, Beto? Porque a gente não lançou o filme e a gente vai gravar ainda agora, até esse final de semana. A gente vai estar gravando uma outra parte, uma outra cena do filme, né? Tá ficando maior esse filme. Interessante, né? Porque de um treinamento a coisa tá aumentando, né? Exato. É que daí vem as ideias, né? Vai surgindo as ideias e a gente... até porque assim, o treinamento, o nosso propósito era treinamento, né? E assim, a gente até colocou, nosso propósito é treinar, é gravar, né? Ver a prática e tal ali do dia a dia. Se ficar legal, beleza, a gente vai postar e tal. Mas se não ficar legal, beleza, também não vamos postar, porque o nosso foco não é fazer o filme para
postar. Até porque a gente tá, eu acho assim, tem que ter também esse olhar, né? Tem que ter esse pensamento, eu diria. Porque muitas vezes não dá certo, né? Sim. E isso é normal na arte, né? Em qualquer arte, na verdade, né? Eu também sou artista plástica, trabalho com as mãos. E quantas vezes eu tive que refazer? Quantas vezes não gostei do resultado? Acontece muito lá no teu caso? Acontece. Acontece, você tem que refazer, ou às vezes vai até pro lixo, porque tem coisa que não adianta querer consertar, que fica pior. Então você começa tudo do zero de novo, né? Então eu acho assim, o artista ele tem que ser muito resiliente, né? Então, quem não tem essa característica, assim, não é na primeira vez que vai dar certo. Até para quem não conhece, né? A Vivian, ela tem as mini casas da Vivi, né? Exatamente, eu tenho um ateliê e eu produzo mini casas a partir de fotos, a partir de vídeos. Se qualquer pessoa mandar para você, ó, tem aqui um prédio, você faz? Olha, eu nunca fiz um prédio, Beto. Tô fazendo um castelo agora. Sério? Que legal. Fui desafiada aí a fazer um castelo que legal. Já foi, é um patrimônio do nosso estado. É bem novidade aí, bem legal. Que legal. Então, o pessoal que quer contratar você, qual que é o endereço aí? Eu tô no Instagram e é bem facinho, né? Mini Casa da Vivi. Ô, Vivi, e além da questão de direção de arte, né? Que nem outro dia, até já está no nosso canal do YouTube lá, a gente acabou gravando um curta também que foi o resultado de um treinamento, mas nós fizemos um treinamento para a equipe de fotografia, então nosso foco foi treinar somente a equipe de fotografia, né? Mais especificamente follow focus, né? E a parte de operação de gimbal e tal, né? Tanto que a gente fez um plano sequência. Mas daí você topou, você e o Lucas participou como atriz, né? Outro desafio, né? Pois é, uma coisa é direção de arte atrás das câmeras, e agora, você já é modelo também, né? Mas além disso, ser modelo é totalmente diferente de atuar. Com certeza. A gente fez uma coisa improvisada na hora, né? Então, tipo, não tinha um roteiro escrito, não tinha fala. Eu falei, ó, Vivo, a gente vai fazer só literalmente coreografamos, né? Exatamente. A movimentação, a ideia, o que fazer. Mas conta aí, como é que foi agora ficar na frente das câmeras? Olha, já é outra experiência, né? Muda já é outra né? pegada, já é outro frio na barriga. Que muda, né? E tem toda aquela preocupação da gente querer dar o melhor da gente, né? Dentro das nossas limitações, mas querer sempre fazer o melhor, né? E também foi uma experiência legal, porque você vê o lado do ator, né? Isso é muito legal. Isso eu acho que é muito legal, porque faz com que você até entenda como conversar com o ator, como falar, o que ele sente na pele. Né? Exatamente, principalmente a questão que você repete muitas vezes, Sim. né? É preciso, né? Sim. Faz parte do trabalho a gente repetir as cenas, enfim, e refazer, e aquela coisa toda. E o ator, ele tem que estar junto, né? Ele tem que vestir essa camisa, ele tem que comprar essa ideia, né? Aceitar essa ideia do filme, do roteiro, do personagem. E ele eu acho assim que a gente tem que ter essa paciência e esse cuidado, esse carinho, né? De, se a gente vai fazer de novo, vamos fazer de novo, né? De fazer isso com uma disposição, né? Então eu acho que isso foi bem legal, assim, ver o outro lado, né? Como que o ator se sente quando ele tá ali atuando, e como é importante também ter alguém direcionando o ator, né? Dizendo pra ele, porque eu também achei isso bem legal, essa experiência do diretor te conduzindo naquilo que você deve fazer, né? Porque a ideia tá no diretor, né? É o diretor que tá com a ideia, é o diretor que criou. Então eu acho assim, essa questão da gente ouvir o diretor e tentar entender o que o diretor quer também é muito importante, né? Não o ator querer fazer o que ele quer. Eu acho que isso também pra mim foi uma experiência legal nesse sentido, né? De estar atenta ao que o diretor quer e não ao que eu quero. E sem contar que você acabou fazendo com teu filho, né? Essa parte foi boa. Porque daí já existe uma afinidade, sim, né? Sim. Aquela coisa do olhar, assim. Então... E o que você esperou? O que você esperava dele? Porque você conhece o Lucas, o teu filho, sabe como que ele vai reagir. E aí, você esperava aquilo, não esperava? Achava que ele ia fazer diferente? Sabe que eu achei que ele ia ser um pouco mais tímido. Eu achei que ele seria um pouco mais tímido, mas ele ficou bem à vontade com a Mas só tem uma coisa, cara, que ele não fez. Ele fez no comecinho. Porque é o seguinte, né? A cena
A cena ele vem e coloca creme na mão e ela acorda, no caso ela taca no rosto, né? Você combinou com ele ali ou não? Então, nessa parte eu me dei bem, né, Beto? Por um lado, sim, porque ele colocou só um pouquinho. Mas né? não pegou muito, né? Porque se nas primeiras vezes ele pegou mais. Teve uma que foi bastante. Aí eu falei, Vivo, vai é creme, vai hidratar o rosto, a pele, né? Mas aí no final, na última que ficou valendo mesmo, ele colocou bem pouco, bem assim, pouquinho. Né? Praticamente quase nem tem, né? Mas eu fiz de conta que tinha, Beto. E é engraçado, né? Porque você fazia, mas você parava, né? Você fazia e parava. Aí vem o reflexo, né? Incrível isso, né? Cuidado, tipo, não vou bater em mim, não, mas aí deu certo. E é uma coisa, exatamente, né? Porque são tantas coisas que passam na cabeça da gente e a gente é um exercício, né? Por isso que a atuação, eu já tinha trabalhado com teatro e eu vi assim como e também tem bastante diferença, né, em relação ao teatro e em relação ao cinema, né? Porque o teatro é tudo muito dinâmico, é tudo muito amplo, é tudo muito assim, né? E eu percebi que no cinema é tudo muito mais claro, né? Você muito tem menor, né? É, exatamente. Então essa coisa assim de você virar essa chavinha também leva um tempinho, né? Pra virar essa chave, pra você poder se adequar. Mas eu acho assim, olhando, já assisti umas 1000 vezes. Claro que sempre a gente vai achar que tem alguma coisa pra melhorar, né? Fala isso, o que o Lucas... bom, eu tinha visto aqui, mas a tua família? E todo mundo gostou, todo mundo amou. Foi bem gostoso, bem legal. O feedback foi bem positivo, assim, né? Então a gente fica muito faceiro, porque isso dá uma energia, uma vontade de fazer mais, de aprender mais, né? De poder aprender mesmo, porque eu acho que a vida é assim, né? A gente tá sempre aprendendo. Sabe o que é engraçado, né? É que tem muita coisa assim que... Porque assim, o que acontece? Eu vou fazendo aqui, vou treinando, então a gente vai usando técnicas novas, equipamento novo, então a gente vai treinando. E um lugar que eu acabo treinando bastante é aqui na Plasma Filmes mesmo, né? Então o que eu tenho percebido? Que eu tô usando a Plasma Filmes de tudo que eu posso, sabe? Apertando a cana até o bagaço e passa, e dobra e passa. Usando aqui a locação, tudo que é trem, filme, exato, boa. Né? Quero ver até aonde a gente vai conseguir mudar a cara a ponto que a pessoa não consiga reconhecer, cara. Porque a gente já fez tudo aqui, cara. Isso é muito legal. E é legal porque todo mundo vem junto, né? A equipe vem junto e eu acho isso bem gostoso de trabalhar. Legal. E me diz uma coisa, alguém que quer começar com direção de arte, qual que é o caminho? Para começar? Olha... Porque tem gente, por exemplo, que tem uma veia artística, né? Mas ela nunca fez cinema, não tem nem contato. Então, como é que você acha que conselhos daria para uma pessoa que quer começar com essa parte? Eu acho que eu vou me basear um pouquinho naquilo que eu... Né? Exatamente, naquilo que eu vivi. Eu já trabalhava como artista, já trabalhava com arte. Desde pequeno, tua mãe que fala, né? Arteira. Então, assim, já tinha toda essa... E eu sou muito curiosa, né, Beto? Então, eu sempre tô estudando, tô sempre fazendo. A pandemia mesmo, eu acho que foi um start na minha vida. Claro. Por quê? Porque quando foi bem no... Acho que a minha trajetória na direção de arte começou meio que junto com a pandemia, assim, né? Porque foi bem no comecinho ali de 2020. Então, o fato, assim, principalmente no começo, que todo mundo não sabia o que era, aquela coisa toda, e todo mundo ficou fechado, né? Então, eu fui muito atrás, assim, pra estudar, pra assistir, pra ver como é que é. E depois que a gente começou a praticar, né? Foi mais pro mês de setembro, outubro. Então, teve todo um tempo ali de preparo, um tempo de estudar. Então eu acho assim, primeiro, você tem que amar cinema, você tem que gostar de ver filme, né? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que assiste uma vez só. Eu geralmente vou assistir umas 5 vezes o mesmo filme, né? Porque eu gosto disso. Você chega a assistir umas 5 vezes? Eu assisto. Nunca... Lá em casa, acho que o único que tem paciência pra assistir é o Lucas. Que eu vejo direto que você tá sempre postando suas fotos, você posta lá, agora estamos assistindo o filme tal, família, cafezinho, pipoca, o filme tal. Eu assisto porque eu acho assim, que pra cada vez que eu assisto, é um olhar diferente. E hoje, o teu olhar não é como um telespectador, alguém que só vai olhar.
o teu olhar como uma diretora de arte, né? Então você acaba, né? Que nem eu gosto das grandes produções, amo, né? A Disney, por exemplo, eu adoro Pixar, eu adoro a Marvel, né? Star Wars, eu assisti todos os filmes, gente. Né? Eu assisti todos os filmes da Marvel, eu assisti e reassisti, e tem alguns que eu já assisti de novo. E por quê? Porque eu gosto, né? Que nem quando agora que tem muitos bastidores, né? As séries que mostram como foi feito e tal. Bom, o Beto sabe, eu adoro make-off, gente. Adoro, às vezes o Beto tem que falar, ei, volta. Porque eu gosto de um make-off, porque eu acho é fenomenal, eu acho fantástico. Então eu acho que a primeira coisa você tem que gostar. Né? Tem que gostar. Tem que experimentar. Pode ser que tenha alguma coisa que você não vai se adaptar, né? E tem que estar disposto também. Porque uma produção meu papel é esse, eu vou fazer só isso. Não funciona no cinema assim. Né? Não funciona. Então você vai numa produção, você tem que estar disposto e estar atento, porque aonde tiver uma necessidade você pode contribuir, né? Então você tem que... Chegou um roteiro na sua mão, você vai estudar aquele roteiro e você vai... não é só a tua parte, né? Eu vejo muito isso também até no próprio ator, né? E vai uma dica para os atores, né? Porque às vezes a pessoa foca só naquilo que ela vai fazer e ela esquece todo o contexto. Aí quando ela chega aqui, ela tá perdida. Porque ela só estudou a parte dela. Você sabe o que você está falando? Eu assisti outro dia aquele reencontro do Maluco no Pedaço, do Will Smith. Já chegou a assistir? Não assisti esse. Cara, muito legal, assim. É um reencontro depois de 30 anos, né? Então, já fica na minha lista. Voltaram na locação e tal. Nossa, muita emoção e tal. Muito legal, assim. Eles ficaram muito emocionados, né? Que show. Porque depois de 30 anos, né? E foi um seriado que marcou muito, né? Que rompeu com alguns estilos, que começou alguns estilos e tal. E tem uma parte que é muito legal, que o Will Smith, ele fala assim, o que ele fazia? Ele decorava as falas dele, mas ele decorava as falas de todo o elenco. E aí o que acontece? Durante a gravação, vamos supor, tinha uma cena que tava ele e o Carlton aqui, você é o Carlton e tava ele aqui. Certo. Aí ele falava, oi Carlton, tudo bem e tal? Aí você falava, só que daí você tava falando e ele ficava falando a tua fala junto, para ele pegar o tempo dele. Só que durante a gravação. Então... Claro, daí então eu falei, oi Carlton, dele. Acabava até atrapalhando o outro. Aí ele ficava falando aí legal que eles mostram algumas cenas que foi ao ar, que mostra, e os outros atores ficavam assim, tá irritando, não faz isso, cara, daí você tá atrapalhando. Imagina, já mostra, o cara já sabe todas as falas, né? Mas é interessante, porque você falou assim, justamente essa questão do ator, de ele também entender das outras pessoas, do que está acontecendo em volta, não somente a parte dele. E eu vejo que isso não somente para o ator, mas para toda a equipe também, né? Exatamente, eu acho que faz muita diferença, né? Sim. Então, uma palavra, se fosse falar uma palavra, né, Beto, seria, e não só no cinema, mas qualquer coisa da vida mesmo, mas se você escolher o cinema, é ter paixão por aquilo que você faz, é gostar daquilo que você faz e tentar entender como que aquilo funciona, né? Porque tem filme, por exemplo, tem filme que eu assisto, não é porque eu gosto daquele gênero, não é porque eu gosto daquele estilo de filme, mas eu assisto porque eu preciso saber. Você sente uma necessidade, né? Para poder aprender. Eu preciso saber, né? E assim como tem filmes, às vezes, que a direção de arte eu adoro, mas eu já não gostei muito do roteiro, né? Já não gostei muito de outra parte. Então, mas eu não vou deixar de assistir, porque aquilo, de alguma forma, eu posso agregar no meu trabalho, né? Eu posso tirar alguma coisa ali que eu posso usar, alguma referência. Porque não adianta, o artista, claro, a gente tem o dom, a gente tem essa, né? Deus nos deu esse dom maravilhoso, né? Que eu acredito que esteja em cada um. Eu tenho muito isso comigo, que todo mundo tem um dom aí, né? Guardadinho. E a gente só precisa desenvolver isso, precisa se encontrar, né? E precisa ter referência, né? Então, eu acho que quanto mais referência, em todos os meus trabalhos eu procuro ter as referências, porque aí você enriquece, né? E não fica só ali, né? E na dúvida, fale com o diretor, gente. Troca ideia com o diretor, eu acho que isso é muito importante também. Beleza, Vivian, obrigado, tá? Legal que a gente faz esse bate-papo aqui, vai rápido, né?
Mas é legal a gente poder conversar e conhecer também, e você compartilhar a tua experiência como direção de arte, né? Que é uma coisa mais nova, né? Isso foi o primeiro trabalho na prática, assim, na produção, gravando mesmo, né? Então, obrigado, tá? Eu que agradeço. Legal. Então, galera, é isso aí. A gente fica por aqui. Não esqueça, segue a gente nas mídias sociais, no nosso Instagram, no canal do YouTube. Ó, nossos vídeos estão lá disponíveis para você assistir agora. Então, segue a gente lá, assiste lá. E também, se você precisa de um trabalho comercial, né? Se você precisa fazer um vídeo, algum pro YouTube, um institucional que tem empresa, um vídeo produto, entre em contato no nosso site, nas nossas mídias sociais, que a gente também produz isso aqui. Beleza? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente.